Capítulo 3. Pelo reino dos anões. Como ele havia proclamado com tanta ousadia um dia antes, Sigurd tinha tudo o que eu precisava. Naquela tarde, ele já tinha até escolhido os membros da equipe para minha expedição ao reino dos anões. A propósito, Sigurd tinha mesmo que ser o líder da expedição também? Eu estava Fiquei um pouco preocupado com isso, mas ele parecia estar de acordo. Bem, seu pai recuperou a aparência jovem e o entusiasmo para acompanhá-lo. Com ela. Talvez eu estivesse me preocupando demais. Assim que peguei minha bagagem, Ranga ansiosamente me deixou subir em suas costas. E me ajeitei e me aninhei em seu pelo. Havia muito mais pelo do que eu pensava. Eu imaginava, e isso certamente fazia maravilhas para o conforto. Apoiei meu corpo com stick e thread para não cair. Não ter braços nem pernas. Não ter braços ou pernas era uma dor de cabeça em momentos como esse, mas pelo menos eu tinha as habilidades para fazer algo a respeito. É preciso usar as ferramentas que você tem em mãos. Na verdade, eu estava praticando um pouco com minha seda nas horas de folga. Que herói de sangue vermelho nunca quis dar um tapa em seus inimigos com um golpe de chicote rápido como um raio? Eu ainda não sabia se conseguiria, exatamente, mas eu tinha tempo. Tempo. A prática leva à perfeição. Minha bagagem consistia basicamente de dinheiro e comida, para 3 dias. Se demorássemos mais do que isso, teríamos que procurar um pouco. Poderíamos ter trazido algumas rações mais resistentes que se manteriam por mais tempo, mas eu queria viajar com pouca bagagem, se pudesse. Não que eu não pudesse engolir tudo e levar comigo, mas eu não queria ficar mole. De qualquer forma, eu não precisava de comida. No aspecto monetário, tínhamos 7 peças de prata e 24 peças de bronze. Até eu percebi que isso não era muito. Minhas expectativas não eram altas. Portanto, tudo bem. Nós apenas descobriríamos o que fazer quando aparecêssemos. Para um goblin a pé, aparentemente levaria cerca de 2 meses para chegar ao reino dos anões. Em grande parte, seguiríamos o rio Great Ameld. Rio Ameld, que corria pela floresta, até sua nascente em uma cadeia de montanhas que abrigava o assentamento que procurávamos. Essas eram as montanhas Canaã, que separavam nitidamente o Império a leste e o pequeno grupo de nações aqui e ali ao redor da floresta de Jura. Havia, em geral, 3 rotas comerciais entre os 2 bolsões de civilização. Uma delas passava direto pela floresta, a outra era uma rota mais traiçoeira pelas montanhas, a terceira era pelo mar. A rota do Jura normalmente seria a mais curta e segura, mas, por algum motivo, raramente era aproveitada, a maioria dos viajantes desafiava as montanhas. Em vez disso, devido aos custos de viagem e à possível interferência de monstros marinhos de navios. Além dessas 3 rotas, havia um punhado de outras maneiras de chegar ao reino dos anões. Para chegar ao reino dos anões, mas todas elas cobravam pedágio. Isso era obrigatório. Supostamente para evitar que as pessoas transportassem mercadorias perigosas. Caminhos. Era uma opção decente para pequenos grupos, mas as caravanas maiores as evitavam devido aos custos e ao tempo envolvidos. Eles eram seguros, sem dúvida, e teríamos que considerar uma delas mais tarde, dependendo de como nossas finanças estivessem. Como estivessem nossas finanças. Não tínhamos negócios com o Império, então não fazia sentido viajar para o leste. Para deixar a floresta. O caminho era direto para o norte, para os Canaãs. Não precisaríamos
Não precisaríamos subir a nenhum pico, pelo menos, o reino estava situado na base das montanhas, na parte superior do Grande Ameld. Um belo centro de civilização, ao que parece, construído em uma gigantesca caverna natural. Esse era o reino dos anões. Assim, seguimos o plano, traçando a rota do grande rio Ameld. Não, Sr. Rimuru. Ele ainda era jovem na época. San Geomug disse que ele retornaria em alguns anos, quando estivesse mais forte, e então ele partiu. Oh! Aposto que ele ficará muito surpreso com o quanto tudo mudou. Quando ele voltar. Imagino que sim. Agora, porém, nós o servimos, San Rimuru. Talvez não possamos não sermos capazes de seguir San Geomug até sua honrosa horda de demônios, mas... Horda de demônios? Uau, ele tem uma dessas, hein? Tem certeza de que ele estaria? Ele estaria disposto a convidar o resto de vocês também? Na verdade, tenho certeza disso. Meu irmão evoluiu como um monstro. Monstro, mas as mudanças que ele fez não foram nada comparadas ao que você nos proporcionou. Claramente, essa evolução foi de um calibre diferente. Céus, eu pensei que nunca mais ouviria a Old Language em minha vida. Que honra! Os Obgobs que estavam nos ouvindo acenaram com a cabeça, concordando sinceramente. Esse tipo de coisa, não é? Dar nome a alguém faz com que ele evolua, mas o resultado depende do nomeador. Eu adoraria recrutar alguém para me ajudar a experimentar um pouco com isso. Poderíamos fazer uma competição de nomes. Mas, e droga! Uma horda de demônios na vida real. Eu sabia que tinha que haver um desses. Por aqui. Será que o rei de todos os demônios vai nos atacar mais cedo ou mais tarde? Na verdade, de que lado devemos estar se isso acontecer? Talvez eu deva aguardar essa pergunta para quando ela realmente surgir, se é que vai surgir. Além disso, já sei que há pelo menos um herói por aí, então tenho certeza de que o rei ou o que quer que seja vai se concentrar principalmente em quem quer que seja. Não tenho muita. Não tenho certeza de que aquele de quem Veldora me falou esteja vivo depois de 3 séculos de aposentadoria, mas dada a facilidade com que aparentemente é possível transmigrar e reviver. E assim por diante por aqui, algo me diz que ela ainda está em alguma montanha neste momento, treinando. É melhor fazer uma anotação mental sobre o tal Geomug, pelo menos. Agora, a próxima pergunta. Ranga. Chamei o lobo preto que, de repente, era meu maior fã do universo. Sou o tipo de pessoa que matou seu pai, não sou. Você. Você não tem nenhum ressentimento persistente em relação a isso? Eu tenho pensamentos sobre isso, meu mestre. Mas, para um monstro, a vitória ou derrota na batalha é o único absoluto na vida. Não importa o que aconteça, estamos cientes do fato de que o poder faz a razão vença, e o dia será seu. Perca, e nada restará. Mas, e meu mestre não apenas perdoou, ele até me deu meu nome antigo e futuro para sempre. Estou cheio de gratidão, não de ressentimento. Bem, se você quiser uma revanche, estou aberto a qualquer momento. Mas, de fato, minha evolução deixou tudo mais claro em minha mente. Minha mente. Se você tivesse liberado toda a sua força em nossa batalha anterior, toda a matilha teria sido dizimada. Teríamos nos perdidos nos ventos do tempo, sem nunca poder realizar nossos sonhos de evolução. Nossa lealdade, nossa devoção, pertence somente ao nosso único e verdadeiro mestre.
Tudo, e certo? Certamente, na forma de serpente negra, eu poderia ter sido capaz de acabar com todos eles com uma respiração. Mas eu não queria ter que tentar algo tão arriscado. Ele está me achando muito boa. Não que eu me importe que ele tenha a ideia errada, mas você percebeu isso, hein? Acho que você realmente cresceu um pouco. Ah. Fico feliz em ouvir essas palavras. Assenti para mim mesmo. Quero dizer, eu matei o pai dele. Não é possível que ele não esteja pelo menos um pouco chateado com isso. Se Ranga quisesse se vingar algum dia, eu cumpriria minha parte do acordo com prazer. Ele definitivamente poderia dar a uma cobra preta uma corrida pelo seu dinheiro, pelo menos. Conversamos um pouco mais à medida que a estrada avançava. Todos nós estávamos indo muito antes do planejado. Ei, vocês não estão indo rápido demais para o seu próprio bem, estão? E perguntei. Sem problemas, San Rimuru. Rigur respondeu. Graças à nossa evolução. Talvez. Não estamos muito cansados. Não se preocupe, meu mestre, acrescentou Ranga. Não estamos totalmente livres das amarras. Das amarras do sono como você, mas não precisamos de um período prolongado de descanso. Nem precisamos de paradas frequentes para comer. Isso não será obstáculo, mesmo que jejuarmos por vários dias. Observei o restante da tripulação. Todos pareciam tão entusiasmados quanto quando partimos. Caramba, provavelmente sou o menos entusiasmado de todos eles. E por quê? E por que eu não deveria estar? Não tenho nada para fazer aqui em cima. Acabamos correndo mais um pouco por cerca de metade do dia. Isso é que é ser duro. Enquanto o grupo fazia sua refeição noturna no final do segundo dia, decidi perguntar a Gobta sobre o reino dos anões para o qual estávamos indo. Sim, senhor. Ele é oficialmente conhecido como a Nação Armada de Dvargon. Seu líder é conhecido como o Rei Heróico, e algo em sua resposta gritada indicou que o fato de eu falar com ele o deixou. Que eu estava falando com ele o deixava terrivelmente nervoso. Eu temia que ele mordesse a língua em seu pânico. De acordo com o relato de Gobta, o rei atual era Gazel Dvargo, o terceiro em sua linhagem. Em sua linhagem desde o original. Um grande herói, cujo poder e presença fez com que os anões mais velhos se lembrassem de seu avô em sua juventude, mas também inteligente que governava seu reino com mão firme e equilibrada. Um herói. Herói vivo, de certa forma. 1000 anos se passaram desde que Gurandvargo, o primeiro rei heróico dos anões, estabeleceu esse reino. Desde então, seus descendentes continuaram sua vontade, preservando e desenvolvendo a história, a cultura e a habilidade técnica de seu povo. E a habilidade técnica. Em poucas palavras, isso era Dvargon. Considerando o tempo que seus reis aparentemente viveram, deve ter sido um lugar e tanto. Ouvir falar sobre isso me deixou animado. Nesse caso, perguntei, quanto tempo ainda vai demorar, Gobta? Se eu tivesse que adivinhar, chegaríamos no dia seguinte, senhor. As montanhas estão começando a ficar altas. Ele estava certo. Os picos não eram visíveis até ontem. Estávamos avançando em um ritmo impressionante. Acabei de pensar em algo, Gobta. Que missão o levou até lá, em primeiro lugar? Pensei que você tivesse comerciantes visitando a aldeia regularmente. Pelo que eu tinha ouvido de Rigurd, havia bandos de kobolds que
Passavam por lá regularmente. Então, por que um goblin iria querer fazer a viagem de 2 meses até aqui? Sim, senhor. Os anões pagam caro por armas e armaduras mágicas. Como você pode ver. Eles nos pagaram com ferramentas e coisas do gênero, mas os comerciantes me ajudaram a carregá-las. De volta, felizmente. Nenhum dos monstros ao redor da aldeia poderia usar esse equipamento mágico de qualquer maneira. Ah! Então eles venderam as armas e outras coisas que encontraram para os aventureiros? Não era de se admirar que não houvesse mais nada decente na aldeia. Ele deve ter levado tudo para o reino dos anões, porque os kobolds não tinham como avaliar no local. É claro que qualquer aventureiro que perdesse para um bando de goblins certamente deve ter sido um completo iniciante, então. Inexperientes que não conseguiam nem mesmo usar uma bússola para não tropeçar em aldeias de monstros. Eu duvidava que qualquer equipamento deles valesse muito. Além disso, Rigur acrescentou a resposta indireta de Gobta: todos os produtos que os anões fazem, as armas, principalmente, são de primeira linha. Até os humanos reconhecem como a melhor fabricação do país e se reúnem no reino para conhecer os trabalhos mais recentes, juntamente com as sub-raças e os monstros inteligentes. Essa é uma tradição há anos, e todos os conflitos entre raças são proibidos. Lá, em nome do rei. Portanto, estávamos viajando para lá menos para vender algumas sucatas e mais para comprar as ferramentas de que precisavam. O fato de que eles podiam fazer isso em território neutro, sem serem ridicularizados pelos outros monstros, deve ter sido outra atração. Tal arranjo, continuou Rigur, é possível graças à surpreendente armada. Pelo que os comerciantes kobolds me disseram, os exércitos anões não sentiram o gosto da derrota em um milênio inteiro. O reino contava com as defesas de um corpo de exército maciço, poderoso e movido à magia. E um muro de infantaria fortemente armada. Todos os possíveis atacantes se viriam primeiro bloqueados pela infantaria e depois transformados em pó por uma chuva de magia ofensiva. O equipamento que dava suporte a essa força ofensiva deve ter sido ser de alta tecnologia, de fato, para este mundo. Como Rigur disse, era superior a qualquer arma ou armadura feita por humanos. Eu duvidava que alguém tivesse coragem de mexer com eles a essa altura. Seria uma atitude inteligente. Inteligente para uma nação próxima tentar ficar do lado amigável deles. Não é de se admirar que nenhum de seus visitantes fosse estúpido o suficiente para brigar com outros monstros em seu território. Ainda assim, lidar com qualquer espécie, independentemente de sua aparência? Os anões devem ser caras muito legais. Talvez eu possa fazer algumas conexões. Eu mesmo. De fato, é melhor que eu faça. Esse era um reino onde as pessoas se misturavam livremente com monstros. Uma terra que começava na cidade da superfície e se estendia para baixo, para baixo, para baixo. Um reino armado até o pescoço que trilhava o caminho da paz. Nenhum lugar no mundo ostentava tantos armeiros e comerciantes, e ainda assim, parecia ser o ponto mais distante do universo de qualquer tipo de conflito. Um pouco irônico, talvez. Do jeito que o reino dos anões estava começando a aparecer nessas conversas, eu mal podia esperar para chegar. Exatamente 3 dias após o início de nossa jornada, chegamos às pastagens no sopé dos Canaats. A cidade era realmente linda, esculpida na vasta caverna. Caverna da montanha, uma fortaleza natural criada pela natureza. Era a nação armada de Dvargon em toda a sua poderosa glória. É isso, guerreiros e guerreiras.
Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.